Fala galerinha, beleza? Emerson na área e hoje vamos dar prosseguimento ao nosso curso de matemática básica, assunto frações. Já deixa aquele like, ativa o sininho, compartilha o vídeo no final, sem mais conversa, pega o bizu com macho véio, aluno. Dando prosseguimento ao nosso curso de matemática básica, hoje vamos falar sobre frações e vamos começar pela definição de frações. Definição: expressão matemática que representa as partes em que um todo foi dividido. Como assim, professor? Imagina que eu tenho uma barra de chocolate aqui e vou dividir essa barra de chocolate em duas partes. Duas partes. Então, essa parte aqui, que está pintada, eu vou dizer que é 1/2 do meu chocolate. Ou seja, é a metade do meu chocolate. Professor, eu ainda não entendi. Se liga aqui no segundo exemplo. Eu tenho aqui minha barra de chocolate e dividi essa minha barra de chocolate em 4 partes iguais. Então, essa parte aqui que está pintada, ó, é uma parte, né? E essa outra aqui, ó, é a minha segunda parte da minha barra de chocolate. Dividi a minha barra de chocolate em 4 partes iguais. Então, eu tenho 2/4 do meu chocolate. E agora eu peguei a minha barrinha de chocolate e dividi para 8 pessoas. 8 pessoas vão comer desse chocolate. Eu tenho aqui a minha primeira parte. Tenho a minha segunda parte. A minha terceira parte e a minha quarta parte aqui também. Então, dividi em 4 partes essa barra de chocolate. Então, a minha fração vai ser 4 dividido por 8. Então, vamos lá. Então, o que significa esse número 1 e esse número 2 aqui da minha fração? O que significa o número 2, o número 4, o número 4 e o número 8? Presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui minha fração, que é A sobre B. O que está em cima da minha barrinha aqui, que significa divisão, né, vai ser o meu numerador. E essa parte aqui de baixo eu chamo de denominador. Ou seja, se eu lhe perguntar quem é o numerador nessa fração aqui de 1/2, 1 é o numerador. E o 2 é o denominador. Denominador. Na fração aqui, 2/4, quem é o numerador? O 2. O denominador, o 4. Na fração 4 sobre 8, o 4 é meu numerador e o 8 é o meu denominador. Mas, professor, o que significa esse numerador e esse denominador? Quando eu peguei aqui nessa fração, ó, 1/2, né, que eu dividi essa minha barra de chocolate em 2 partes, eu digo que essa parte aqui, ó, que está pintada, que é o meu numerador, são quantas partes foram tiradas da minha barra de chocolate. Está aqui, ó. Quantas barras foram tiradas da minha barra de chocolate, que vai ser o meu numerador. E em quantas partes a minha barra de chocolate foi dividida, é o meu denominador. Então, voltando aqui. Peguei minha barra de chocolate e dividi em 2 partes. Então, essa parte aqui que está pintada é 1 do meu todo, que é 2. Né? É uma parte aqui que eu retirei do meu todo, que eu dividi em 2 partes. Onde o 1 é o numerador, o 2 é o denominador. E o meu numerador é quantas partes eu tirei do meu todo e o meu denominador em quantas partes o meu todo foi dividido. Ou seja, nesse outro exemplo aqui, 4 sobre 8. Quantas partes foram tiradas do todo? 4, que é o meu numerador. Em quantas partes o todo foi dividido? Quantas partes minha barra de chocolate foi dividida? 8 partes. Acho que ninguém tem mais dúvidas sobre isso. Diante disso, vamos explicar aqui o que vem a ser fração própria, o que vem a ser uma fração imprópria e o que vem a ser uma fração aparente. Então, vamos supor que eu tenha a seguinte fração.
2 sobre 5. O que significa esse 2? Em quantas partes foram tiradas do meu todo, tá? Então, peguei minha barrinha de chocolate, dividi em 5 pedaços, né? E comi 2 pedaços. Então, 2 são quantas partes foram tiradas do todo, e o 5 é em quantas partes do todo foi dividido. Então, o que vem a ser uma fração própria? Quando eu tenho o meu numerador, menor que o denominador. Então, quando isso ocorre, eu tenho uma fração própria. Porém, quando eu tenho a seguinte fração, 7 sobre 5, certo? Que vocês vão entender isso aqui mais na frente, em uma outra aula, quando for entender número misto, eu vou explicar direitinho aqui. Mas de cara, o que é uma fração imprópria? Quando eu tenho o numerador maior que o denominador. Então, quando eu tenho aqui, ó, na minha fração 7, meu numerador, né, tá maior do que o denominador, 7 sobre 5. Logo, essa fração aqui, eu digo que ela é imprópria. E o que vem a ser uma fração aparente? Muito simples. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho 5 sobre 5. Eu peguei meu chocolate, dividi em 5 partes e comi 5 partes. Só que 5 sobre 5 é a mesma coisa que 1. Ou seja, todo número inteiro dá para ser colocado em forma de fração, que é ele dividido por ele mesmo. Então, quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, né, meu resultado é 1, ou seja, isso aqui é uma fração aparente. Vamos prosseguir na explicação. Então agora vamos falar sobre frações equivalentes. Aí vocês vão me perguntar, o que vem a ser frações equivalentes? Olha a definição. Frações aparentemente diferentes, mas que representam a mesma parte do todo. Frações aparentemente diferentes, mas que representam a mesma parte do todo. Como assim? Ó? Preste atenção aqui nesse primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma pizza, onde eu dividi essa pizza em 8 pedaços, certo? E comi 4, né? Comi 4 pedaços aqui, ó. Então a minha fração é 4 sobre 8. Só que eu tenho essa minha outra fração aqui do lado, né? Peguei a pizza e dividi ela em 4 pedaços. E comi esses 2 pedaços aqui, ó. E eu tenho a minha pizza, uma outra pizza que eu pedi e dividi em 2 pedaços. E peguei e comi esse pedaço aqui, ó. Se vocês observarem, para as 3 pizzas, né? Eu tenho aqui nessa primeira a fração 4 sobre 8. Nessa segunda pizza aqui eu tenho minha fração 2 que divide 4. E na terceira pizza eu tenho minha fração que é 1 sobre 2, ou seja, 1/2, a metade. Porém, todas as frações, elas são equivalentes. Equivalem ao mesmo valor. Como assim? Por quê? A gente pode observar que todas as frações, elas acabam que pegando a metade da minha pizza. Ou seja, 4 sobre 8 é a metade da pizza, 2 sobre 4 é a metade da pizza e o meio é a metade da pizza. Logo, o que acontece? Essas frações aqui são equivalentes, ou seja, elas são iguais. São iguais. Porém, eu deixei a seguinte pergunta aqui, ó. Como achar frações equivalentes? Preste atenção aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa fração aqui, ó. 2 sobre 3. Se eu pegar essa fração e quiser achar, na verdade, uma fração equivalente a ela, uma fração igual a essa aqui, que tenha o mesmo valor, se eu pegar aqui, ó, multiplicar o numerador, certo? Por 4, obrigatoriamente, se eu multipliquei o numerador por 4, eu também tenho que multiplicar o denominador por 4.
Vocês concordam comigo que quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 4, 12. Porém, essas frações aqui, elas são equivalentes. Ou seja, 2 sobre 3 é igual a 8 sobre 12. Por quê? Porque eu só fiz multiplicar meu numerador em cima por um número e multipliquei meu denominador pelo mesmo número que eu multipliquei pelo numerador. Ou seja, então, para eu achar frações equivalentes, basta eu pegar aquela minha fração e multiplicar por um número qualquer valor em cima no numerador e eu tenho que fazer a mesma coisa no meu denominador. Ou seja, eu falei multiplicando. Agora preste atenção aqui no exemplo. Se eu pegar aqui essa fração 4 sobre 8 e eu dividir 4 sobre 8, pegar aqui ó, o meu numerador, dividir por 2 em cima, eu tenho que dividir por 2 aqui também embaixo. E o resultado vai ser o seguinte, 4 dividido por 2, 2. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Ou seja, essa fração aqui ela é igual a essa, 2 4, como eu tinha falado. E agora, se eu pegar e dividir de novo esse meu 2 aqui, ó, por 2, dividir meu numerador por 2 e dividir o denominador por 2, a minha resposta agora vai dar 1/2, que vai ser essa fração aqui. Então, como eu disse, né, todas essas frações aqui, elas são aparentemente diferentes, porém representam a mesma parte do todo, que é a metade. E para eu achar frações equivalentes, basta eu pegar ou multiplicar meu numerador por um valor, e eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu denominador. Ou dividir o meu numerador por um valor, e obrigatoriamente eu tenho que dividir o meu denominador pelo mesmo valor. Vamos prosseguir na explicação. Então, continuando aqui, ó. Redução de frações ao mesmo denominador. Professor, o negócio está ficando complicado. Tá não, se liga aqui, ó, presta atenção. Então, redução de frações ao mesmo denominador. Eu tenho essa fração aqui, ó, 2 sobre 3, e tenho essa fração aqui, 3 sobre 4. E eu quero achar frações equivalentes a 2 sobre 3 e a 3 sobre 4, certo? Que tenha o mesmo denominador. Então, vou colocar aqui, ó, a primeira fração, 2 sobre 3. Eu vou colocar aqui a segunda fração, que é 3 sobre 4. Para eu achar frações equivalentes, meus amigos, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, certo? Tenho que tirar o mínimo múltiplo comum dos dois números que estão nos denominadores. E em outra aula, nós já explicamos o que vem a ser o mínimo múltiplo comum, né? Tem uma aula só de mínimo múltiplo comum, que está no canal também, é só voltar e assistir, certo? Mas eu vou explicar aqui de forma rápida. Então, como é que eu faço para tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4? Vou colocar aqui, ó, 3 e 4. E o método que eu vou utilizar é pela decomposição simultânea daquele número em fatores primos. De que número? Do 3 e do 4. Então, eu vou decompor tanto o 3 quanto o 4 em fatores primos. Vamos lá. Tem um 3 e tem um 4. Eu posso dividir primeiro aqui por quanto? Por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E o 3, como não divide por 2, eu vou repetir. Coloco o 3. 3 dá para dividir por 2 agora? Não, mas o 2 ainda dá para dividir por 2. Então eu coloco aqui, ó. 2 dividido por 2, coloco 1. E o 3 dividido por 2, como não dá, eu vou repetir. E agora, como já tem 1 aqui, só falta dividir o 3. Então eu vou colocar aqui, ó. 3. 3 que divide por 3, 1. E 1 eu vou repetir. Como não tem mais o que dividir, vou pegar e vou multiplicar esses elementos aqui, ó. Vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, meu mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Então, beleza. Então, nós estamos tentando achar frações, né, com o mesmo denominador. Reduzir as frações ao mesmo denominador. Então, já achei meu mínimo múltiplo comum, que é 12. Então, vou colocar aqui, ó. 12 aqui e 12 aqui. Porém, presta atenção, ó.
O que foi que eu fiz com esse 3, para esse 3 aqui ficar 12? O que eu fiz com esse 3? Eu multipliquei por 4, né? 3 vezes 4 dá 12. Então, se eu multipliquei por 4 aqui embaixo no denominador, eu também tenho que multiplicar em cima por 4, certo? Então, 3 vezes 4 dá 12, e eu pego esse numerador aqui e multiplico por 4, que vai dar 8. 2 vezes 4 vai dar 8. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Eu tinha aqui no meu denominador 4, e agora eu tenho 12. O que foi que eu fiz com esse 4 para ele dar 12? Eu peguei esse 4 e multipliquei por 3. 4 vezes 3, 12. Se eu multipliquei por 3 no denominador, eu tenho que pegar o meu numerador e multiplicar por 3 também. Então, 3 vezes 3, resultado 9. Então, eu reduzi essas frações, 2 sobre 3 e 3 sobre 4, a duas frações equivalentes com o mesmo denominador. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, para que serve isso aqui? Se eu pedir para você somar 2 terços com 3 sobre 4, você tem que achar frações equivalentes com o mesmo denominador para você poder fazer a soma. Que quando eu vou somar duas frações, eu tenho que ter duas frações com denominadores iguais. Para isso, nesse caso, como eu tinha frações com denominadores diferentes, eu tinha que reduzir essas frações a um mesmo denominador comum, certo? Porém, tem outro bizu aqui, ó. Eu tenho 2 sobre 3, né? Eu tirei o mínimo múltiplo comum, que é 12. Presta atenção aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. 2 sobre 3 e quero achar a minha nova fração, né? Meu denominador da nova fração já sei que é meu mínimo múltiplo comum, que é 12. Então, na aula de mínimo múltiplo comum, a gente já aprendeu. A gente pega esse 12 e divide por 3 e o resultado vai multiplicar pelo numerador. Exemplo, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Que podemos ver que ficou a mesma fração. Continuando. Comparação de frações. Eu tenho duas situações para eu comparar frações. Como assim comparar? Saber que fração é maior ou menor do que a outra. Eu tenho essa seguinte situação aqui, ó. Primeira situação. Tenho essa fração 3 que divide 8. Tenho a segunda fração 5 que divide 8. E a terceira fração que é 7 dividido por 8. Ou seja, eu tenho três frações com denominadores iguais. Ou seja, essa é a minha primeira situação. Comparar frações com denominadores iguais. Muito simples. Quando eu tenho frações com denominadores iguais, basta eu olhar para o numerador. Então, quem tiver o maior numerador, a minha fração vai ser maior. Exemplo, eu tenho aqui 7 sobre 8, 5 sobre 8 e 3 sobre 8. Então, qual a fração que representa, qual a fração que tem o maior valor aqui? Vai ser 7 sobre 8, ou seja, 7 sobre 8 por ter o numerador maior do que 5, né, do que 5 sobre 8, e por ter o numerador também, aqui o 5, maior do que o 3, eu digo que 7 sobre 8 é maior do que 5 sobre 8 e 5 sobre 8 é maior do que 3 sobre 8. Ou seja, frações com denominadores iguais, a maior fração é a que possui o maior numerador. Muito fácil. Agora nós vamos para a segunda situação. Que a segunda situação é quando nós temos denominadores diferentes. Então presta atenção aqui, ó. Segunda situação de comparação de frações. Eu tenho a primeira fração aqui, que é 3 sobre 4. Eu tenho outra aqui, que é 2 sobre 5. E tenho uma outra fração, que é 5 sobre 7. Se eu lhe perguntar qual é a maior fração e qual é a menor, você não vai conseguir me responder. Então, quando eu tenho frações com denominadores diferentes, eu tenho que reduzir a fração ao mesmo denominador. Como assim? A gente já aprendeu. Ó. Vamos lá, vamos pegar essas três frações
e reduzir ao mesmo denominador. Eu tenho aqui 3 que divide 4, tenho 2 que divide 5 e tenho 5 que divide 7. Então, como é que eu faço para reduzir essa fração a frações equivalentes com o mesmo denominador? O que é que eu vou fazer? Tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 7. Então, tenho que achar o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 7. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vou fazer aqui pelo método da decomposição sucessiva em fatores primos. Então, eu vou pegar aqui, ó, 4, 5 e 7 e vou fazer aqui minha decomposição. Vou dividir primeiro por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 5 dá para dividir por 2? Não, então eu vou repetir. 7 dá para dividir por 2? Não, então eu vou repetir também. Ficou agora 2, 5 e 7. O que eu vou fazer? Vou dividir novamente por 2. 2 dividido por 2, 1. O 5 não dá para dividir, vou repetir. E o 7 também não dá, vou repetir. Agora dá para dividir por quanto? Por 5. 1 eu vou repetir. 5 dividido por 5, 1. E 7 não dá para dividir por 5, eu vou repetir. E agora eu vou pegar e vou dividir o meu 7, né? 1 vou repetir. 1 também aqui não tem mais o que fazer, vou repetir. E 7 dividido por 7, 1. E o que eu vou fazer agora aqui para saber meu mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 7? Eu vou multiplicar esses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7 vai dar 140. Então, 140 é o meu mínimo múltiplo comum. Aí, o que eu vou fazer agora? Bem simples, ó. Como eu já mostrei para vocês, como é que a gente acha frações equivalentes, vou pegar o meu denominador, que agora é 140, bota aqui 140, 140 e 140, né? A gente está reduzindo a uma fração com denominadores iguais, para a gente poder fazer a comparação. 140 dividido por 4 vai dar quanto? 14. E 14 vezes 3 vai dar quanto? 42. Então, minha nova fração é 42 dividido por 140. Segunda fração, 2 que divide 5. Meu denominador é 140. O que eu faço? Pego esse 140 e divido por 5. 140 dividido por 5, meu resultado é 28. 28 que multiplica 2, resposta 56. E minha última fração, pego o meu 140, que vai dividir por 7, 140 dividido por 7, resposta 20. Pego o meu resultado e multiplico por 5. 20 vezes 5, resposta 100. Aí agora ficou muito fácil. Agora eu tenho como comparar as minhas frações, porque eu já tenho frações com denominadores iguais. E nós já aprendemos que comparar frações com denominadores iguais, basta verificar quem é que tem o maior numerador. Ou seja, vamos colocar aqui na ordem, do maior para o menor. Maior fração, 100 que divide 140. É maior do que 56 que divide 140, que é maior que 42 que divide 140. Então, do maior para o menor, da esquerda para a direita, eu sei que 100 sobre 140 é maior do que 56 sobre 140, que é maior do que 42 sobre 140. Porém, antes, ficava difícil da gente identificar quem era maior, quem era o menor, porque a gente tinha 3 frações com denominadores diferentes. Então, recapitulando, para eu fazer comparação de frações com denominadores diferentes, primeiro eu tenho que achar frações equivalentes com o mesmo denominador. E para isso, eu acho essa minha fração calculando meu mínimo múltiplo comum, como eu já mostrei para vocês.
Com isso, nessa primeira aula de frações, eu quis mostrar para vocês a parte mais teórica, né? Definição, comparação de frações, o que vem a ser uma fração, frações equivalentes. E na próxima aula de frações, nós vamos executar as operações. Se gostaram da explicação, deixa aquele like, ativa o sininho, compartilha o vídeo e pega o bizu com macho véi, aluno!